Graças nós te damos, ó Deus, que podemos, no teu santo dia, reunidos em teu nome, cantar louvores a ti, ouvindo a tua voz, por meio da leitura da palavra. E nós queremos, Senhor, clamar ao Senhor, que fale ao nosso coração pela pregação da tua palavra nessa manhã. Glorifica o teu nome. Mostra, ó Deus, diante das lutas da nossa vida, que a batalha pertence ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A maneira de Deus realizar a sua obra, ela é sempre, podemos dizer assim, estranha, se eu posso dizer. A estranheza da metodologia divina para fazer aquilo que deve ser feito. Mas sempre nessa estranheza da sua maneira de fazer as coisas, não exclui a sua sabedoria, nem o seu poder, mas inclui a glória pertence somente a Ele, porque a batalha pertence a Ele. A batalha é do Senhor. A maneira como Deus faz aponta sempre para um ponto glorioso no fim, que é a honra e o louvor ao nome dEle, e o bem que Ele faz ao seu povo, apesar de fraco e necessitado, apesar do povo ser fraco e necessitado. Eles andam com armas, eles são homens que têm algum preparo para a guerra, mas a metodologia aponta para total dependência de Deus. Foi assim desde o princípio, irmãos. Foi assim desde o princípio. Ele estabeleceu um modo, quando, por exemplo, Davi foi enfrentar Golias, e lembre-se que Golias ria de Davi pelo fato de olhar para ele e ver um homem pequeno em relação a ele, que era um gigante. Segundo, a metodologia que ele estava usando para a batalha, isto é, ele não tinha nem armadura, a armadura de Saul não coube nele. E por outro lado, irmãos, os instrumentos que ele leva para a guerra. Mas o texto diz exatamente isso. Tu vens contra mim e eu vou contra ti no nome do Senhor. Porque a batalha pertence ao Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Estranheza como essa, irmãos, é vista ainda um pouco mais longe na revelação. Quando no dia que o homem caiu por causa do pecado no jardim do Éden, Deus levanta um filho da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas é tão estranho que até os judeus, e particularmente os gregos, diziam que é loucura o método que a igreja usa para salvar e derrotar os seus inimigos. Tanto é que Paulo disse a loucura da pregação. Vocês buscam sabedoria, e o evangelho é poderoso, porque Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação. O que nós estamos diante desse texto é mais uma vez uma expressão dessa. A estranheza do método de Deus, para que fique claro diante dos nossos olhos que a glória pertence a Ele e que, literalmente, a batalha é dele. É Ele quem vai derrotar os inimigos. O texto, no capítulo 6 do livro de Josué, irmãos, ele é uma continuidade, vamos chamar assim, até um tipo de parêntese daquilo que aconteceu no capítulo 5, lembra?
no finalzinho do capítulo 5, Deus aparece a Josué, o capitão da guarda do exército do Deus Todo-Poderoso, aparece a ele, e ele então se revela, e ainda sem estratégia de guerra, ele apenas se apresenta como aquele que é o capitão da guarda. Esse é o capitão, aquele que vai conduzir o povo. A partir do capítulo 6, esse senhor, esse capitão, passa a falar. E aí, começa dizendo: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Que coisa interessante, você lembra que aconteceu no capítulo 4 e 5, quando eles ouviram falar que eles haviam passado a pé enxuto o rio Jordão, e o coração deles fora derretido de medo, angustiado. Isso não produziu uma conversão, diferente do que aconteceu com Raabe, que é a seção que vai ser tratada do verso 17 em diante desse capítulo. Raabe teve o seu coração quebrantado e foi salva, e será como vai ser dito no texto aqui. Só que eles temeram a Deus, clamaram por misericórdia de uma certa maneira, porque ficaram com medo, perderam a força, mas não foi suficiente. Eles agora se fecham, eles se protegem contra o povo de Deus. Nós temos o poder e a nossa estrutura de defesa é tão forte que nós poderemos vencer ou impedir o avanço de Israel sobre nós. Deus havia resolvido: Israel será mestre e senhor sobre vocês. O capitão da guarda apareceu no capítulo 5. Entretanto, eles resolveram: nós não vamos nos submeter a esse senhorio. Nós não vamos nos submeter a esse senhorio. O temor, o medo, não foi suficiente para restaurá-los. O temor e o medo não foi suficiente para mudá-los. Eles continuaram fechados. Na sequência do texto, o medo que eles têm, e agora a expressão que ele usa no texto, irmãos, é rigorosamente fechada. Ninguém saía e ninguém entrava. Só que no verso 2 ele diz: então disse o Senhor a Josué, e aqui o Senhor, lembre-se, é aquele que é o capitão da guarda, é ele quem está dizendo. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e seu rei e os seus valentes. Estão entregues nas tuas mãos. Eles são teus. Eles disseram: nós não seremos deles. O capitão disse: eles são seus. Eles pertencem a vocês. Vocês agora têm o domínio sobre eles. Eles estão prontos para serem dominados por vocês. Eu designei essa cidade como sendo as primícias de Canaã. Ela vai ser inteiramente devotada a Deus. Vocês não têm outra coisa senão tomá-la. Toda essa terra pertence a vocês. E nesse momento o capitão da guarda passa a dar algumas direções como a cidade deve ser sitiada. Primeira coisa, o Senhor diz: eles estão encurralados, mas eles se fecharam para se proteger. Mas essa cidade é sua. Eu entreguei nas mãos de vocês. Veja o detalhe, ele não diz eu entregarei, ele diz eu entreguei nas suas mãos. Não é algo que eu vou fazer no futuro, agora ela é sua.
Por outro lado, o capitão que conforta e anima o coração do povo diante das muralhas de Jericó, passa a descrever o que eles devem fazer. Preste atenção na estratégia que ele vai estabelecer. O capitão do exército do Senhor começa a dar direções. O que ele diz, irmãos? Ele não diz: olha, nenhuma trincheira vai ser aberta, vocês não vão elevar nada para a sua própria defesa, não haverá preparo militar para isso, nada disso. A única coisa que vocês vão fazer é, vocês vão pegar a arca de Deus, que vai ser conduzida pelos sacerdotes ao redor da cidade, um dia, uma vez por dia, por 6 dias, e no sétimo dia haverá um silêncio, e os sacerdotes vão soar as trombetas, e naquele momento, lembrem-se, é tudo o que vocês devem fazer. Tudo o que vocês devem fazer. No sétimo dia, na noite do sétimo dia, animem-se, porque no dia seguinte, Jericó vai ruir, vai cair. Mais uma vez, irmãos, é necessário lembrarmos: o modo de Deus fazer magnifica o seu próprio poder, para que ele possa ser exaltado na sua própria força. Interessante, irmãos, que no Salmo de número 21, o salmista, 21, versículo 13, o salmista diz assim, preste bem atenção nas palavras do Senhor, que estão diretamente associadas a esses trechos. No Salmo 21, versículo 13, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. A alegria do rei está, Senhor, na tua força. Não está no nosso exército, não está na nossa estrutura, está em ti, Senhor. Não está na força dos instrumentos, não está na força dos cavalos, nem dos cavalarianos. Está em ti, Senhor. Isso é, irmãos, são as circunstâncias. Isso em muitos momentos da nossa vida. Nós precisaríamos confiar em Deus, no método de Deus, na sabedoria de Deus. Lembro-me como hoje, o dia que adentrei o consultório médico com o coração apertado, quando minha esposa recebeu o diagnóstico e as informações sobre o que estava acontecendo eram cada vez mais graves e cada vez mais graves. Eu lembro-me como se fosse hoje. O médico ia operá-la, eu diante dele, eu pedi para ele para orar com ele e disse essas palavras a ele: doutor, nós estamos fazendo o que é o melhor que nós podemos fazer. Nós estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer, o que está nas nossas mãos fazer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: uns confiam em cavalos, outros em cavalarianos. Nós confiamos no Senhor. E engraçado que ele olhou para mim e disse: eu entendi, você me chamou de cavalo. Ele era crente
E aí, ele sabia do que eu estava falando, ele disse: eu entendi. A nossa confiança, doutor, está nas mãos do Senhor. Os dias, as circunstâncias, as lutas, as crises que nós vamos passar, é necessário que isso esteja claro diante dos nossos olhos. Mesmo os medos, os pavores que virão sobre nós, nós vamos confiar em Ti, Senhor. Nós vamos esperar por Tua força, e o Rei vai se alegrar com Tua força, não é com a sua estratégia, simplesmente. E aqui Ele vai colocar a honra na arca, irmãos, que é a presença dEle manifestada. Ele está dizendo: ora, você sabe por que vocês vão destruir os inimigos? Porque eu estou no meio de vocês. Eu irei convosco. E vocês vão olhar para a arca e saber que eu estou ali. Você sabe que quando Israel tentou trazer a arca, irmãos, mais uma vez, e olhava para a arca com profanação, e o povo sofreu as consequências de trazer a arca sem a ordem de Deus e olhar para ela de maneira presunçosa. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, veja o que é que aconteceu quando eles trouxeram a arca de volta. 1 Samuel 4, versículo 3, diz assim o texto sagrado: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o Senhor trazer de Siló a arca dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Ora, perceba, ali eles foram destruídos ali. Será, irmãos, que é necessário apenas a presença de Deus, ou como eu vejo Deus no nosso meio? O povo pagou pelo seu pecado. O povo pagou pelo seu pecado. Agora o Senhor diz: levem a arca, se afastem dela. Os sacerdotes vão à frente, os homens armados mais à frente, porque a força vem do Senhor. E o Senhor está fazendo também aqui, irmãos, colocando a força e a ênfase nos sacerdotes, que são colocados no texto com muita clareza, porque eles levam a arca, eles vão tocar as trombetas. E você sabe que os sacerdotes, eles eram excluídos da guerra, não é? Mas eles eram excluídos das batalhas, mas aqui esse era o privilégio deles. Perceba bem, irmãos, eles vão à frente trazendo um princípio equivocado. Eles foram empregados para um fim, para que o povo fosse sensível e fosse abençoado com aquilo que a Deus havia ordenado a eles. Deus está no nosso meio. O que o povo vai fazer a partir daqui, como o texto descreve nos versos, até o verso 5 particularmente. Volte comigo, por favor. O verso 3 em diante, ele diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre, de carneiro, adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela,
todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Vocês vão fazer exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu. Eles se fecharam. E agora, no final do verso 5, os muros vão cair. Você imagina, irmãos, a angústia daquele povo, imaginar, diante das muralhas de Jericó, que eles trariam para o chão aqueles muros pela metodologia que Deus estava estabelecendo. Preste atenção, os espias que foram analisar a terra, como está descrito em Deuteronômio, no capítulo 1, verso 28, veja o que eles reportaram, dizendo assim: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus, também vimos ali os filhos dos Anaquins. Ora, perceba que eles tiveram o coração derretidos. Quando eles souberam, Jericó soube que Deus havia feito Israel passar a pé enxuto pelo Rio Jordão, eles temeram a Deus, mas quando os espias foram ver as muralhas de Jericó, atravessaram, disseram: as muralhas deles vão até os céus, elas não poderão ser destruídas. Então eles traziam na alma um medo profundo. Eles são maiores do que nós, a cidade é mais poderosa do que nós, o seu exército é mais forte do que nós. Agora eles precisam então ter esperança, e dessa maneira ele descreve o que vai acontecer antes de acontecer. Vocês vão passar depois da arca, depois as trombetas soarão, os muros cairão ao sétimo dia, e vocês todos, onde estiverem, entrarão na cidade. Os homens armados entrarão na cidade. Essa vai ser a estratégia. Aquele muro que vocês pensavam que não cairia, vai cair. Exatamente como o texto descreve aqui. Mas na última sessão, do verso 6 até ao 16, nós temos aqui, irmãos, uma estrutura interessante. Eu queria que você prestasse bem atenção, né? que na realidade ela vai do 6 até o verso 15. Muitos vão do 16 em diante estabelecer um outro princípio. Eu vou dizer por que nós vamos ficar até o verso 16, apesar de ser uma narrativa única, né? Como nós já falamos, a estranheza do método de Deus é o que está posto aqui. Eles vão à frente do Senhor. Segunda narrativa, do verso 6 até o verso 16. Cada dia em sete vezes, veja, cada dia e 7 vezes, no sétimo dia, depois de eles cruzarem o Jordão, a arca de Yahvé tem o centro da história. Se você for ver do verso 6 ao 16, a arca ela aparece 10 vezes. 9, veja só, estão nesses versos de 6 a 16. Preste atenção, aparece 10 vezes a palavra arca no capítulo, 9 vezes só do verso 6 até o verso 16. No verso 10 do capítulo 6, diz assim o texto, no verso 10 diz assim: porém ao povo ordenará Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Até aquele dia, até que vocês recebam um sinal. Perceba que essa sessão pequena, irmãos, ela mostra como a presença de Yahvé é tão importante
E como a ação do povo é tão passiva nesse texto. Embora eles vão conquistar a terra, o Senhor diz: eles conquistarão por mim. O que vai acontecer, olhe bem, preste bem atenção nessas expressões que se seguem, irmãos, nos versos 6 ao 16. Preste bem atenção comigo como isso desenrola. Onde a arca fosse, o povo deveria estar. Primeira coisa importante. É assim a regra prática. Há um princípio de 1 ao 5 que eles devem fazer, e do 6 em diante eles começam a agir. Veja agora no verso 9, o que é que ele diz no verso 9 do capítulo 6. Então o texto diz: ora, os homens armados iam adiante do sacerdote, que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. A arca ia, ela seguia, e ela ia aonde o povo caminhava, e o povo a seguia. Os homens armados, eles estavam, irmãos, diante dela. Por quê? Para clarear, para deixar limpo. Nada poderia impedir o seu caminho. Esses homens, os sacerdotes, não eram homens de guerras, mas os sacerdotes eram aqueles que conduziam o povo pelo caminho. Se qualquer obstáculo fosse encontrado que pudesse levá-los à cidade, aqueles homens iriam à frente. Eles iriam destruir os inimigos. A retaguarda, como diz o texto sagrado, nos mostra que eles vão protegendo e vai também conduzindo o povo. Interessante porque um outro corpo armado de homens, ou chamada o esquadrão de Dan, como era conhecido também, marchavam, interessante, pelo deserto. E como é que eles faziam isso, irmãos? Eles marchavam para que qualquer coisa que tentasse impedir ou se levantar contra Israel, eles à frente iriam combatendo os inimigos. Cada israelita fiel deveria ter a consciência disso. Eles deveriam compreender que os sacerdotes que traziam a arca deveriam ser protegidos, e a retaguarda, a proteção deles era feita por homens armados. A arca deveria ser protegida. Ela era o ponto central. Outra coisa importante: 7 sacerdotes, eles andavam após a arca. Veja, só para você ver, só recapitular aí no verso 4, perceba como a ênfase da arca e dos sacerdotes é clara. Ele diz assim: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre. 7 sacerdotes, eles iam andar diante da arca. E você tem capítulo 5, capítulo 6, versos 5, 9 e 13, declarando exatamente a mesma verdade. Volte comigo e veja se não é a mesma coisa. Capítulo 6, versículo 4, nós já lemos. O 5 agora diz assim: e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Verso 9: os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Verso 13: os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. A arca era o centro, ela era protegida pela frente e por trás. Eles iam adiante e eles iam armados, zelando pelos sacerdotes e pela arca. Por que era tão importante, irmãos? Por que a arca e os sacerdotes são tão importantes aqui? Porque os sacerdotes, eles eram ministros de Deus, e dessa maneira, no nome de Deus, diz Matthew Henry, eles proclamaram guerra contra Canaã, e consequentemente trouxeram terror sobre o coração dos cananeus.
o terror sobre os seus espíritos, para que eles fossem subjugados por Deus. A primeira coisa é, eles proclamaram guerra, os sacerdotes proclamaram guerra. Dessa maneira, veja bem, os ministros de Deus, pela declaração solene da sua ira contra toda a impiedade e injustiça dos homens, devem soar a trombeta em Sião, deve soar um alarme para que os homens fiquem com medo. Eles são arautos de Deus, para denunciar a guerra contra todos que ainda vivem na iniquidade. Eles levantam a sua voz e anunciam: não, se vocês não se arrependerem, o Senhor levantará guerra contra vós. Eles proclamam a presença gloriosa de Deus com Israel e encoraja o povo nessa caminhada. O Senhor, por meio dos seus ministros, ordena guerra contra a iniquidade, e ali eles estão prontos para invadir. Qual é a estratégia agora? As trombetas vão soar. Não eram trombetas de prata, irmãos, para o serviço ordinário, mas era uma trombeta de carneiro, como diz o texto sagrado. Ou melhor, o texto vai dizer, volte comigo lá no capítulo 6, versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro, diferentemente da de prata. Para que servem essas trombetas, irmãos? O som era mais duro, o som era diferente, para que fosse mostrado a excelência do poder de Deus. Era assim que eles deveriam tocar. Lembre-se, por meio da loucura da pregação, que é tocado pelos chifres de carneiro, como diz o texto, como é tocado pelos chifres de carneiro, a palavra de Deus, quando é proclamada, literalmente, que são as armas que o Senhor utiliza para a salvação dos pecadores, o reino das trevas entra em colapso. Preste bem atenção nisso, irmãos. E ele trará para o chão todas as obras das trevas, da carne e de Satanás, quando as trombetas são ressoadas. As palavras aqui são claras no texto e nos ajudam a entender. A trombeta vai ser tocada e no tempo determinado o muro vai cair. É engraçado que no verso 10 diz que o povo deve ficar em silêncio, não fazer nenhum barulho, para que eles prestem atenção no que está acontecendo. Preste atenção no som das trombetas. Não fale quando Deus estiver falando. Não se eleve quando Deus estiver sendo elevado. Escute o que Deus tem para dizer. Esteja em silêncio diante do Senhor. Cale-se diante dele. O Senhor está falando. Naquele momento, quando a trombeta ressoasse, o que era requerido deles era silêncio total. Eles deveriam fazer isso até o 7º dia, verso 14 e 15, quando no 7º dia ia ser tocada a trombeta, então ruiria os muros de Jericó. A libertação, ela é estabelecida pelos métodos de Deus. A arca, o sacerdote, a proteção da arca e dos sacerdotes, as trombetas, o silêncio. Como é estranho, como é intrigante o método de Deus.
Você imagina, irmãos, nesse caminho, um dia, 2, 3, 4, 5, 6, e eles ali com o coração angustiados. A trombeta tocava, eles voltavam, tocavam, eles voltavam, até que no 7º dia, eles já deveriam estar pensando assim: será que esse povo não tem juízo? Você acha que porque eles estão rodeando aqui Jericó, o muro vai cair? Muitas vezes é exatamente isso. Veja, o texto começa no verso 1 dizendo: eles ficaram completamente fechados, e o som se fazia ouvir do lado de fora 7 vezes. E eles não ouviram. Fechados estavam. Permaneceram assim. Você já parou para pensar que o tocar da trombeta, na linguagem bíblica, é a proclamação do Evangelho? Se você for para... Só virar a Bíblia comigo, lá para Levítico, por favor, capítulo 23, preste atenção nesse detalhe, e rapidamente nós voltaremos para o nosso texto. Você vai ver que no capítulo 23 do livro de Levítico nós temos as festas de Israel. Nós temos do verso 4 ao verso 8 de 23 a Páscoa, que é a morte do Cordeiro. No verso 9 ao verso 14 nós temos a festa das primícias, que segundo Paulo, escrevendo aos Coríntios, é a ressurreição dos mortos. O Cordeiro ressuscita dentre os mortos. O verso 15 em diante é o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E no verso 26 você tem o dia da expiação, o dia do arrependimento, do choro. Mas há uma festa entre essas duas que a nossa Bíblia não toca, mas está escrito no texto. Verso 23, irmãos, do capítulo 23. Disse mais o Senhor Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descansos, solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. E aí, o verso 26, eu tenho expiação, que é arrependimento, choro. E a última festa dos tabernáculos, que é a grande colheita dos que se arrependeram e foram salvos. Preste atenção, a trombeta vai ressoar. Lembre-se, Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia, o Espírito veio sobre a igreja, Pedro prega o Evangelho, lá em Atos, no capítulo 2, os que ouviram o Evangelho, diz o texto, ficaram angustiados. Ele toca a trombeta, e houve angústia, e o texto diz, eles disseram: o que faremos nós? Então Pedro disse: arrependam-se e sejam salvos. E mais de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. As trombetas, o som da voz do Senhor se fará ouvir, irmãos, e as muralhas de Jericó vão ruir, como veremos na sequência, mas o coração daqueles homens permaneceu endurecido. Domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor, ouve-se a voz das trombetas: arrependam-se dos seus pecados, venham a Cristo. E começamos dizendo: nós nos fechamos totalmente em nós mesmos. Nós não ouviremos
a voz do Senhor. Nós ouviremos a voz do Senhor. 7 vezes até o 7º dia. O que esses judeus? Que método é esse de ataque? Que método é esse para destruir os inimigos? Que método é esse? Eles pensavam que estavam seguros e em paz, mas não estavam. Preste atenção nisso, irmãos. Os homens ímpios pensam em Deus de modo cômico, fazendo piada, quando eles estão se preparando para o dia do julgamento. Todo dia. E nós brincamos. 1 dia, 2, 3, até o 7º dia. Se ouviu a trombeta. Não caiu hoje, não vai cair amanhã, não vai cair depois de amanhã. Protelou o dia de arrepender-se. Deixou para depois, até que era tarde demais. Até que era tarde demais. Até que foi tarde demais. Naquele dia, a muralha caiu. No texto de Josué, no finalzinho da sessão, preste atenção, irmãos, no verso 14, melhor, no verso 15 e 16, no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Meus irmãos, deixa eles fazer algumas aplicações últimas nesse texto, para que no nosso coração fique claro o que Deus requer de nós diante dessas verdades. Joel Bick disse: a cidade de Jericó é um exemplo real da cidade da destruição de John Bunyan. Jericó é um exemplo real da cidade da destruição de John Bunyan. A sua destruição mostrou a severidade da justiça divina, em 3 aspectos. Primeiro, a justiça divina é paciente. Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo. Existem evidências arqueológicas, irmãos, que existe essa cidade antes de Abraão. Lá em Gênesis 15, verso 16, o Senhor disse: você vai habitar aqui, e depois eu vou te trazer de volta para Canaã. Mas ainda não, porque o limite não chegou ao fim, porque eles ainda não encheram o topo da ira. Eles são pecadores, e eu pacientemente tenho esperado por eles, pacientemente tenho aguardado por eles, e eles não ouviram a minha voz.
Mas agora, a cidade teve anos, séculos para se arrepender. O dia do julgamento chegou. Não pense, irmãos, não pense que a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, deve ser presumida. Eu devo olhar para ela de modo presunçoso. Eu não devo achar que ela sempre será assim. Eu preciso me arrepender sem falta. A paciência de Deus em não julgar agora, não é que Ele não julgará nunca, é apenas a sua paciência. Segundo, a justiça divina, ela é irresistível. A cidade estava fechada. Os habitantes confiavam na segurança dos muros que pareciam impossíveis de cair. Mas sem mão, Deus arrancou a segurança deles. Sem mão, Deus arrancou a segurança deles. Você sabe, irmãos, Jericó prefigura um julgamento adiante, em que mais do que paredes vão cair. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, o texto diz assim, preste bem atenção, irmãos, verso 26, diz assim a palavra do Senhor: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas faria abalar não só a terra, mas também o céu. Não apenas os muros vão cair, a terra e o céu serão abalados, serão desfeitos. Os pecadores não poderão ficar de pé naquele dia. A justiça divina, ela é irresistível. Mas por último, interessante, irmãos, porque você vai perceber que a justiça divina não é um capricho. Ela não é um capricho. Tanto o Antigo Testamento, quanto os registros históricos mostram a extensão da impiedade em Canaã. Jericó recebeu o que merecia. Ninguém, veja só, ninguém foi poupado. Mostra que a justiça é sem discriminação. Todas as almas pertencem a Deus, e toda alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lição que Deus deixa para nós. Como Deus lida com o pecado. Exalte a Deus pela paciência dele. Exalte a Deus por sua justiça. Exalte a Deus por sua misericórdia para conosco. Cuidado, irmãos. A trombeta tocou mais uma vez. O meu desejo é que os muros que foram levantados no seu coração hoje possam ruir. O pecado, o diabo e o mundo possam ser destruídos hoje.
pelo poder do Evangelho. Mais uma vez, mais um dia do Senhor, mais um 7º dia, mais uma vez, o Senhor no nosso meio tocou a trombeta. Arrependam-se. Arrependam-se. Ainda há tempo. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus de toda misericórdia e bondade, enche a nossa alma de esperança, ó Deus, no Senhor. Muda, Senhor Deus, a nossa sorte. O pecado que tem sido, ó Deus, tão feroz em nossa alma, seja destruído. As potestades, os vícios, os desejos e as práticas que são incompatíveis, sejam abandonadas, ó Deus. Tem misericórdia do teu povo. Fala ao nosso coração nessa manhã, poderosamente. Porque, Senhor, a batalha pertence ao Senhor de fato. E ao Senhor seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.